e ele não aceitou, porque ele falou que ele já sabia o que era o plano de parto, não precisava de assinar nada. Pra quem já assistiu Friends, sabia Rachel? Naquele final dela, eu tava igualzinho, se não pior. Oi, gente! Meu nome é Beatriz França, sou mãe do Murilo e da Liana e sejam bem-vindos à maternidade de Bia. Então, gente, hoje, a pedidos do meu Instagram, Maternidade de Bia, eu vou falar sobre o relato de parto do Murilo. Já tem lá o relato de parto da Liana, eu ainda vou filmar o dela também, mas hoje eu vou focar no do Murilo, tá bom? Que foi uma cesárea, mas uma tentativa frustrada de parto normal. Eu vou explicar o porquê. E se você tá achando que você não vai conseguir ter parto normal por causa do título desse vídeo, porque eu tentei e não consegui, se inscreve no canal que vocês vão ver na semana que vem o relato de parto da Liana, que é um parto depois de uma cesárea natural, sem analgesia nenhuma. Eu vou contar a nossa história e vou falar o quanto foi lindo e o quanto foi mágico a nossa experiência. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Beatriz, eu tenho 27 anos, sou veterinária, sou de Cuiabá, Mato Grosso, mas moro com meu esposo Igor aqui em Rondônia e tenho dois filhos lindos, o Murilo, de 2 anos, e a Liana, de 9 meses. Hoje eu vou falar sobre o relato de parto do Murilo. Tudo começou quando eu engravidei em abril de 2017 do Murilo e eu fui fazer o pré-natal. Na minha família, a maior parte das mulheres teve parto normal sem problema. Então, quando eu fui fazer a minha primeira consulta do pré-natal em Vilhena, na época, a médica, sem hesitar, já falou que ia marcar a cesárea para o dia 18 de dezembro, que seria a minha data provável de parto, que é a DPP. E aí eu estranhei, resolvi deixar passar um pouco. Essa primeira médica falou que não poderia fazer o meu parto, porque estaria viajando, me encaminhou para uma segunda também em Vilhena. E essa segunda falou que não poderia fazer parto normal quando eu questionei, falou que não tinha capacidade, não tinha como fazer em Vilhena. E eu comecei a questionar. Nesse meio tempo, continuei o pré-natal, voltei para Mato Grosso, o meu esposo passou no concurso lá e a gente ficou em Campo Verde. Mas como era perto de Cuiabá e minha família morava em Cuiabá, eu resolvi terminar o meu pré-natal em Cuiabá mesmo e procurar um médico que fosse da linha de parto humanizado, porque nesse meio tempo eu assisti o Renascimento do Parto. Hoje em dia, se eu não me engano, tem na Netflix o parte 1, parte 2 e parte 3. Então eu já começo com essa indicação muito boa. Procurem Renascimento do Parto no Netflix. Não vão se arrepender, eu tenho certeza. Então eu comecei a assistir, comecei a me inteirar sobre o assunto, fui atrás de relatos de parto normal no YouTube. E na época eu achei um médico que, teoricamente, eu achei que ele ia ser um médico humanizado. Eu recebi uma indicação de uma conhecida e ela falou, ele tentou até o último instante fazer o parto normal dela, só que não deu certo e ela foi para uma cesárea. Mas como ele tinha tentado, eu achei legal e fui atrás. Ele era um médico mais antigo, passava pelo plano porque eu não tinha condição de pagar a disponibilidade de outros que realmente eram maravilhosos, tinham muito nome em Cuiabá. E eu fui para esse médico e continuei a fazer o pré-natal. Nesse meio tempo, eu soube do plano de parto, fiz o meu, e no plano de parto a gestante coloca os desejos dela para ela e para o bebê. Por exemplo, ela não quer que façam manobra de Christeller, quer que espere o cordão parar de pulsar antes de cortar, não quer que aplique o colírio, quer ter liberdade de se movimentar. Se for uma cesárea, que seja humanizada, porque o parto humanizado, na verdade, é um parto em que a vontade da mulher é respeitada, independente da via de parto. Então, se você quer ter uma cesárea, mas quer ter uma cesárea humanizada, em que seja respeitado aquele momento seu com o bebê, as suas mãos possam ficar soltas, a vontade em si, sabe, da mulher, que não fiquem fazendo piadinha, que acontece muito, de vários médicos ficarem conversando aleatoriedades enquanto tá tirando o bebê e de certa forma desrespeitando aquele momento único que é o nascimento do filho, né, nascimento do bebê e várias outras coisas. É um documento bem comprido e muito pessoal, porque cada gestante vai querer fazer o seu. Eu soube disso, fui atrás, inclusive pelo meu plano de saúde, eles já falaram sobre o plano de parto, eu apresentei, imprimi e apresentei
para o meu obstetra na época e ele não aceitou, porque ele falou que ele já sabia o que era o plano de parto, não precisava de assinar nada, porque o médico tem que assinar para ele dar ciência de que ele está sabendo daquilo. Ele não olhou meu plano de parto e falou que ele já sabia dessas coisas, ele já tinha noção, então não precisava ver nada. Eu, ingênua, acreditei, segui o pré-natal. Eu achei estranho que durante a gestação eu via que ele ignorava alguns exames básicos, porque ele achava que era supérfluo, que não era necessário, ele citava alguns estudos para mim e eu comprava ideia. Mas eu sempre fui aquele tipo de gestante de mãe até metódica, que eu gosto de ter todos os exames certinhos, eu gosto de ter a pasta com tudo completo e eu achava muito estranho não ter feito alguns, como a curva de glicemia, o exame do cotonete, ele não quis fazer. E eu deixei. Durante esse meio tempo, no final da gestação já, eu fui ao cinema e é tão certas coisas. Eu sabia que não ia ter mais tempo e resolvi ir sozinha, no meio da tarde, assim, porque eu sabia que não tão cedo eu nem conseguia fazer isso. E por acaso eu caí num cine materna, que é só mãe com criança pequena, tem até um trocador no cinema, tem filmes infantis, é voltado mais para mães e crianças. E eu sem querer comprei essa sessão, foi assim, uma coincidência doida. E aí eu já meio com aquele barrigão, incomodada, eu sentei do lado de uma moça, ela começou a conversar comigo, começou a perguntar e ela falou que era uma doula, falou sobre o contato e na época eu tola, né? Porque eu paguei minha língua assim bonito. Falei que não precisava de doula nenhuma. Não quis, eu achei melhor não. Falei que não era minha praia, agradeci e fui embora. Deveria ter ido atrás dela, mas eu recebi os sinais e não respeitei. Voltando ao médico, eu comecei a falar que eu estava muito ansiosa porque a data provável do meu parto é no dia 18 de dezembro, que eu completaria 40 semanas. E é uma semana de Natal. E o que acontece? Esses primeiros dias tem que tomar a BCG, a vacina de hepatite, tem que fazer o teste do pezinho, da orelhinha, da linguinha, tem a consulta ao pediatra, tem N coisas para serem feitas naquele início. É um início muito cheio de detalhes. E eu estava preocupada porque o Natal ia dar uma semana depois de ter um neném recém-nascido, não ter nem como fazer os testes básicos, as vacinas básicas, porque estaria tudo fechado para o final de ano. Eu comecei a ficar apreensiva, eu estava ansiosa, já que era mãe de primeira viagem, e eu também estava ansiosa porque o meu esposo Igor ia fazer o concurso da vida dele, que graças a Deus, hoje, 2 anos depois a gente sabe, ele passou. E seria no dia 17 de dezembro, lembrando que a data provável de parto seria no dia 18 e ele seria meu acompanhante no parto. O que aconteceu? A gente combinou que se eu entrasse em trabalho de parto entre o dia 16 e o dia 17 de dezembro, eu não ligaria para ele, ele ficaria na casa da irmã dele, se concentrando para a prova, e eu ficaria na casa da minha avó. A gente fez esse combinado porque seria a prova das nossas vidas, né? Que influenciaria a vida da família como um todo. Pois bem, 2 semanas antes, com 38 semanas, meu tampão mucoso começou a sair. Eu comecei a ter aquelas contrações de treinamento. Eu fui numa apresentação de balé da minha irmã e nesse meio tempo, na hora que a gente saiu, eu comecei a ter várias contrações doloridas e ritmadas, isso com 38 semanas. Eu achei que naquela noite entraria em trabalho de parto, acreditei na lua. E o que aconteceu? Nada aconteceu. O tampão parou de sair, as contrações continuaram de treinamento normal, mas sem dor, igual aquele dia. E o tempo foi passando. E cada noite mais eu acordava de manhã, olhava minha barriga e falava, uai, mais uma noite que o Murilo tá aqui dentro, não aconteceu nada. Comecei a ficar ansiosa. Dia 17, o meu esposo fez a prova, graças a Deus foi bem. No dia 18 de manhã, que era a minha data provável de parto, cheguei no consultório. Pra quem já assistiu Friends, sabe a Rachel? Naquele final dela, eu tava igualzinho, se não pior. Eu não estava me suportando de tão estressada. Eu não estava me suportando. Ui! Fui! Eu não estava me suportando de tão estressada que eu tava, de tão ansiosa que eu estava. O que aconteceu? Cheguei na segunda de manhã, dia 18, que eu completei 40 semanas. Cheguei pro médico já ansiosa, porque até a secretária olhou pra mim na hora que eu cheguei e falou:
uai, você ainda tá grávida? Todas as outras daqui que estavam na mesma idade que a sua já tiveram, só você que não tá. Tudo que eu precisava ouvir, né? Então eu respirei fundo, pra não xingar ninguém, né? Eu respirei fundo, entrei no consultório e cheguei. E aí? Alguma dilatação? Alguma coisa aconteceu? Se eu não me engano, ele não tinha feito exame de toque, ele resolveu fazer nesse dia. Ele falou que tinha 2 centímetros de dilatação. Isso às 8 da manhã do dia 18, lembrando. Falou que ainda estava, o colo ainda estava muito, muito grosso, ainda estava muito alto, mas eu tinha dilatação, estava começando. Ele falou, vou fazer o seguinte, vou te dar um comprimido e vou injetar via intravaginal, outro e você vai para casa. Eu falei, tá bom. Não sabia que estava errado, mas eu falei, ok, tudo bem. Só que aí ele falou que não era pra falar pra ninguém. Eu falei, tá, vou pra casa. Voltei pra casa, 3 da tarde começaram algumas contrações bem doloridas mesmo, assim como se fosse uma cólica menstrual nessa parte da frente. Continuei e elas foram intensificando. Às 11 da noite do dia 18, eu comecei a falar, não, tá ruim, vamos pro hospital, vai que eu já tô com 5, 6 centímetros. Eu liguei pro meu obstetra às 11 e falei que eu já não estava me sentindo muito bem. Ele pediu para eu ir no plantonista para avaliar se for o caso internar, que ele iria para lá. Cheguei lá, o plantonista falou que eu estava com 2 centímetros ainda e que eu estava assim entrando em trabalho de parto naquele momento, às 11 da noite, não de manhã. Ele falou, volta pra casa, você ainda tá com 2 centímetros, não tem como te internar agora, ainda é muito cedo. Voltei pra casa, essa noite eu já passei me revirando, com cólica, vinham bem, assim, não tão espaçadas, mas ainda dava pra tirar um cochilo de 10 minutos, assim, e foi a noite inteira, cada 10 minutos um cochilinho, e aí depois eu tentava caçar a posição. O dia amanheceu, eu comecei a ficar com muita dor, liguei de manhã, se eu não me engano, pro meu obstetra, falei que eu estava com dor, ele falou pra eu tentar relaxar mais um pouco em casa. Foi passando, no almoço eu já não consegui comer nada, eu cheguei a vomitar, inclusive. Chegou na metade da tarde, eu já não estava aguentando mais, liguei pra ele. Eu falei assim, eu não aguento mais, tem como me avaliar? Ele falou, sim, eu não estou no consultório agora, eu tô de plantão, vem aqui pra eu te avaliar e mando pra internar. Tanto a minha avó que tava me acompanhando quanto minha esposa, eles viram que eu já não estava bem, eu não tava conseguindo comer. Eu comecei a parar, eu lembro que a gente chegou nesse hospital, tinha um corredor, assim, não tão gigantesco, porque depois que eu tive o Murilo eu voltei lá e eu vi que não era tão grande assim, mas no dia parecia extremamente extenso, e eu lembro que eu ia parando de tempo em tempo para me apoiar na parede, porque vinha contração, então assim, eram muito pouco espaçadas as contrações. Ele chegou, e eu já achando que ele ia falar 7 centímetros, ele falou 3. Eu entrei em pânico, eu falei assim, como 3? Eu tô desde ontem com 2 centímetros, como 3? Eu não tô aguentando mais. Ele falou, não, tá indo bem, tá evoluindo bem, agora começou. Eu falei assim, não, mas eu não aguento mais, eu não aguento, eu preciso de analgesia. Ele falou, não posso, só com 7 centímetros, você ainda tá com 3. Porque se eu der antes dos 7 centímetros, não vai dar tempo de você dilatar tudo até ela parar de fazer efeito. Eu falei, tá, e quando que eu vou chegar a dilatar totalmente para ter? Ele falou assim, você tá indo bem, nesse ritmo você vai ter o neném até amanhã meio-dia. Lembrando que ele falou isso, eram 5 da tarde do dia 19. Ele falou que eu teria dilatação total ao meio-dia do dia 20. E eu já estava com contrações desde o dia 18. Eu entrei em pânico e falei, quero cesárea. Quero cesárea, eu não aguento. Ele ainda tentou falar, certeza? Você tem certeza? Mas você me procura por causa de um parto normal. Eu falei, não aguento, eu quero cesárea. Ele falou, tudo bem. Meu esposo também falou, Bia, você tem certeza? Você sempre quis isso. Mas eu já estava tão desesperada, eu já estava assim, fora de mim, que eu falei, não, eu quero cesárea, eu não vou aguentar até amanhã. Eu já estava com falta de ar, eu não conseguia mais respirar, porque era tão próximo uma contração da outra, já estava me faltando ar. Eu já estava desse ponto, com 3 centímetros. Ele falou, tudo bem, eu tenho uma gestante para fazer um parto agendado às 6 da tarde, uma cesárea agendada, você vai ser feita às 7h30. Então eu já vou te encaminhar para lá, já vou ligar, agilizar as coisas para o hospital,
que você já chega lá, eles vão te ajeitando enquanto eu faço a cesárea dela, depois é a sua. Falei, ok. Saiu do hospital, meu esposo, minha avó. A gente ia ligar, inclusive, pra minha mãe, ligar pra minha cunhada e avisar para ir pro hospital, que seria 7h30. Quando eu cheguei lá, isso era quase 6, as enfermeiras já chegaram, foram me arrumando e elas falaram que o médico tinha ligado e falado para me passar na frente da outra gestante. Até assustaram um pouquinho, porque realmente uma contração estava muito próxima da outra, eu lembro um pouco disso. Em resumo, às 18h18 da tarde, 6h18 da tarde, o Murilo nasceu. E infelizmente, pelo médico ter falado que ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que era um parto humanizado e eu, ingênua, aceitei, minha cesárea foi fria, sabe? Eu não posso reclamar do corte, eu não posso reclamar do meu pós-operatório, porque eu não tenho que reclamar, eu não tive enxaqueca, eu não tive dores no corte, assim, gigantescas. Foi um pós-parto muito bom, mas o parto que eu tanto quis, com contato pele a pele, com a Golden Hour, que é aquela primeira hora que você fica com o bebê no peito e você tem aquele momento mãe e filho, o respeito que eu não tive, porque eu lembro que eles ficaram conversando e dando gargalhada enquanto eles estavam me suturando, como se eu fosse um pedaço de carne e não estivesse ali, sabe? Puxou o Murilo, sumiu. Eu só vi ele, eles encostaram a bochetinha dele com a minha. Foi o tempo de eu falar um pouquinho com ele sumiu um tempão. Demorou 3 horas, inclusive eles colocaram que foi 1 hora, mas demorou 3 horas pra ele vir pro meu peito e amamentar. E não porque ele estava com algum problema. E o apigar dele estava ótimo, foi 9h10. Eles simplesmente não deixaram amamentar o Murilo, porque, segundo a enfermeira, tinha uma outra gestante que estava voltando da anestesia e tinha um outro paciente que estava voltando de uma outra cirurgia, que eles ainda estavam voltando e só me liberariam para o quarto para ter meu momento com o Murilo quando eles fossem liberados. Ou seja, eu passei 3 horas. Eu lembro que eles colocaram a incubadora dele do meu lado, só que eu conseguia simplesmente tocar o meu dedo no dele. Era o máximo que eu conseguia tocar o meu dedo no dele. E durante 3 horas eu fiquei admirando ele de longe, eu tentava alcançar, não podia me mexer, simplesmente porque tinha que ficar esperando o tempo passar e todo mundo ser liberado junto para ser mais cômodo para ele. Não, foi frio, sabe? Sempre tive aquele sonho, aquela coisa visceral, sabe? De ter o meu bebê e estar junto comigo e ter aquele contato pele a pele. Eu senti realmente ele junto comigo, ter aquela coisa, aquele primeiro contato e foi bem frio, sabe? Depois eu fui juntando várias peças e, sendo bem sincera, eu acho que meu pediatra era um falso humanizado, sabe? Porque tudo que tem de humanizado ele não fez, sem contar algumas condutas meio duvidosas. Foi um parto extremamente frustrado, por mais que não tenha sido doloroso. E eu vi vários outros vídeos assim muito frustrantes e muito dolorosos. O meu não foi doloroso fisicamente, graças a Deus, isso eu não posso reclamar. Mas o psicológico pegou muito. O relato do parto do Murilo foi esse. Mas se você chegou até aqui e acha que foi uma experiência chata, frustrante, essa foi a experiência que me deu o gás para eu ter uma experiência tão linda e mágica que foi o parto da Liana. Tanto que se alguém perguntar hoje em dia, e olha que ela não fez nenhum ano, ela tá com 9 meses, eu não consigo pensar na palavra dor pro parto dela. Eu sempre penso antes em magia, sabe? Porque é uma coisa mágica que acontece no nosso corpo num parto normal. Então, se você gostou desse relato, se acrescentou de alguma forma na sua vida e está ansiosa para assistir o relato de parto da Liana, já deixa o seu like aqui, compartilhe, ative as notificações para não perder o relato da semana que vem e das outras semanas, porque esse canal vai estar sempre recheado de tudo de melhor da maternidade. Então é isso, fiquem com Deus e tchau!